Arni, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia, o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos irmãos, aqui estamos diante da palavra de Deus, e nessa noite estaremos falando sobre a importância do crente ser cheio do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele estará avivado, terá um avivamento na sua vida, no seu coração, até o fim, até acontecer o arrebatamento da igreja, quando Jesus virá arrebatar os seus escolhidos. Ele viverá, ele vai viver um avivamento verdadeiro, um avivamento genuíno, um avivamento não passageiro. E tudo isso ele consegue através de uma estrutura bíblica, através da palavra de Deus, que tem promessas grandiosas e poderosas para a igreja. E nós, a igreja do Senhor, estamos debaixo dessas promessas. Aleluia! Promessas descritas na Bíblia Sagrada. Eu sei que todos aqui, a maioria, já receberam profecias de homens de Deus, de mulheres de Deus. Aleluia! Também, aleluia! Mas eu estou falando aqui sobre promessas que estão descritas na Bíblia para a igreja, para nós, que somos crentes. Claro que eu acredito em profecia, quando o Senhor me usa, aleluia, para entregar uma mensagem, uma profecia, nós entregamos debaixo da graça de Deus. Mas a pessoa vai pedir, muitas das vezes, prova a Deus, para Deus falar novamente, para saber se realmente foi Deus que falou. Não é errado. Mas o que está descrito aqui na Bíblia, aleluia, nós não temos dúvida, nós não devemos pedir prova a Deus, pois essa é a verdadeira profecia, aleluia, que a igreja não precisa pedir prova se ela é a palavra de Deus, se ela é a promessa, porque ela é a promessa de Deus, ela é a palavra de Deus para nós. E a igreja do Senhor Jesus, estando firmado na palavra, aleluia, como diz lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, a igreja que se edifica na rocha, aleluia, que ela não cria uma estrutura espiritual sobre a areia, glória a Deus, mas ela se edifica na rocha, porque o crente que está firmado sobre a areia, que ele não procura se firmar, que ele não procura se encher do Espírito Santo, aleluia, vai ser um crente que vai estar firmado sobre a areia, aleluia, e no primeiro vento, na primeira tempestade, ele vai cair. Mas o crente que se enche do Espírito Santo, ele vai estar edificado sobre a rocha que é Jesus. E estando edificado sobre a rocha, que é Jesus Cristo, aleluia, através do Espírito Santo de Deus, ele, meu querido, vai ter, aleluia, estrutura. Ele vai estar
edificado. Aleluia, glória a Deus. E vai vir muitas situações para a vida do crente, principalmente nesses últimos dias que nós acreditamos, aleluia, que está bem próximo do arrebatamento, que está bem próximo de Jesus vir arrebatar os escolhidos. Esse crente cheio do Espírito Santo, ele vai estar edificado sobre a rocha, que é Cristo, sobre a palavra. Um crente que tem estrutura, aleluia, edificado sobre os ensinos, sobre as doutrinas que estão descritas na Bíblia. Amados irmãos, a cada dia vamos se firmar na palavra, aleluia, vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra, vamos comer a palavra, aleluia, que nós vamos estar protegidos. O crente que não procura, aleluia, viver este avivamento, ele vai ser deixado ser levado, muitas das vezes, por mentiras por aí, por heresias que vão aparecer por aí, aleluia. Mas o crente que se enche do Espírito Santo, meu querido, ele vai ter uma revelação do céu. E como nós devemos conseguir, aleluia, essa vida cheia do Espírito Santo, aleluia, é através da leitura da palavra, que vai aumentar no teu coração o desejo pela leitura, pela oração. Você lendo a palavra, você vai ter desejo de orar, você vai ter desejo de jejuar, aleluia, e automaticamente o Espírito Santo, ele vai falar contigo para você vigiar, que é muito importante, e aí você vai se encher do Espírito Santo de Deus, aleluia, e automaticamente, ao ser cheio do Espírito Santo, chegará o momento que você receberá o revestimento de poder. Que revestimento de poder? Batismo com o Espírito Santo e com fogo, aleluia, glória a Deus. Primeiramente, aleluia, você será cheio, aleluia, e você que não é batizado com o Espírito Santo, Jesus pode te batizar através da busca. E você que já é batizado, mas que não é cheio, que não se encheu do Espírito Santo, a partir dessa noite, se encha do Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus, para Deus te revelar as grandezas, aleluia, não aqui da terra, não algo natural, meu querido, mas o crente vai ter, irmão André, algo sobrenatural. Deus vai revelar para ele vai enxergar, aleluia, algo sobrenatural, algo do céu, algo que o homem terreno, meus queridos, que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas espirituais. Jamais o homem natural, o homem material, ele não vai conseguir enxergar, aleluia, as coisas espirituais, aleluia. Quem vai usufruir das coisas espirituais? O crente em Jesus. O crente que anela pela presença de Deus, aleluia. Quando o salmista Davi, ali no Salmo 27, versículo 4, ele diz, aleluia, ele anela pela confiança, aleluia, pela presença de Deus, e ele diz, uma coisa, aleluia, pedi ao Senhor, aleluia, ele pede ao Senhor, ele diz, e a buscarei, aleluia, que eu possa, aleluia, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O crente que enxerga essa importância, aleluia, glória a Deus, de pedir ao Senhor, de buscar ao Senhor, aleluia. Aí o salmista Davi, ele vai dizer, para contemplar, eu vou ver, eu vou enxergar a formosura do Senhor e aprender no seu templo,
templo, eu vou aprender as coisas que são lá do céu, aleluia, glória a Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela tem de anelar, meu querido, ela tem de ter desejo no coração, pela presença de Deus, pela oração, aleluia. O crente tem de desejar estar na casa de Deus, aleluia. O crente tem de desejar estar no culto de doutrina. O crente tem de desejar estar na escola bíblica dominical, estar no ciclo de oração, aleluia. Que são essas bases, aleluia, que nós criamos, bases espirituais. Você terá um crescimento espiritual, você individualmente vai começar a ter um crescimento espiritual. Quando tu se estruturar, quando você tiver uma vida cheia do Espírito Santo, através dessas buscas, aleluia, oração, EBD, culto de doutrina, aleluia, glória a Deus. Você vai entender, você vai compreender. Ser cheio do Espírito Santo nessa última hora é uma questão de sobrevivência para o crente. Ou somos cheios do Espírito Santo, meus irmãos, ou vamos buscar o avivamento genuíno, ou a gente vai se perder no meio do caminho. Mas nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para você, aleluia. Você não vai se perder no meio do caminho, aleluia. Você não vai cair no meio do caminho, o inimigo não vai te enganar no meio do caminho, aleluia. O inimigo não vai destruir a tua vida espiritual no meio do caminho, porque você está debaixo da promessa divina, aleluia. Não foi o homem quem te prometeu, aleluia, foi o Deus Todo-Poderoso através da palavra. Então nessa noite, igreja do Senhor, se encha do Espírito Santo, aleluia. Como diz em Efésios 5,14, desperta, aleluia. Desperta você que está dormindo, aleluia. Desperta você que tem negligenciado o chamado de Deus, aleluia. Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá, e Cristo te iluminarás, aleluia. Mais do que nunca, igreja do Senhor, é tempo da igreja se despertar. É tempo da igreja se levantar e dizer: eu quero ter intimidade com Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Porque eu quero usufruir das bênçãos espirituais. Aleluia. Eu quero usufruir das bênçãos que o eterno Deus tem para a minha vida. Assim como o profeta Abacuque, ele ora a Deus e pede para o Senhor: aviva, Senhor, a tua obra. Que nessa noite você peça para o Senhor: aviva, ó Senhor, a tua obra na minha vida. As promessas descritas na Bíblia, elas se cumprirão, elas dependerão de você buscar. É para aquele que busca, está condicionado àquele que busca para usufruir das promessas de Deus. Aleluia. A escolha é tua. Muitas das vezes, meu querido, estamos há tanto tempo na igreja, há 10 anos, há 15, há 20. E você ainda não usufruiu de ter uma experiência com Deus. Através da palavra de Deus nesta noite, aleluia, que você comece a buscar uma experiência com Deus. Uma experiência para você compreender o que Deus tem para ti. Aleluia, Jesus.
para você compreender que você não está aqui por acaso, aleluia. Que Jesus te chamou lá do mundo para você estar aqui, não por acaso. Ele te chamou porque Ele tem uma promessa na tua vida. Ele quer te usar aqui na igreja para louvar a Ele, para pregar a palavra dEle, aleluia. Meu querido, quando Deus nos aviva, meus irmãos, é com um único objetivo, é para servir, aleluia. Um avivamento, aleluia, que não serve. Um avivamento, aleluia, que através desse avivamento, aleluia, vai automaticamente trazer para as pessoas que estão ao teu redor. As pessoas que estão ao teu redor, elas serão incendiadas, aleluia, pelo avivamento que Deus derrama na tua vida. O avivamento que Deus vai te dar, aleluia, não é para você se engrandecer, não. Aleluia, a honra, a glória para Ele, que nós diminua e que Ele cresça em nossa vida. O avivamento, meu querido, é para você abençoar a tua casa. O avivamento, aleluia, é para que através desse avivamento, o teu filho que não é crente, ele vai aceitar Jesus como Salvador, através da tua vida, a tua mãe, o teu pai, o teu tio. Esse é o avivamento, aleluia, o avivamento que tem fruto, aleluia. E nessa noite, através dessa palavra, Deus está tocando no teu coração, está dizendo: eu quero te avivar, meu filho, nessa última hora, corra para os meus braços. Eu tenho promessa, aleluia, descrita na minha palavra, que eu vou cumprir na tua vida, mas vai depender de você. Vai depender de você renunciar, aleluia. Vai depender de você dizer, aleluia, a partir de hoje eu quero deixar o meu eu, e eu vou deixar que Deus trabalhe na minha vida, aleluia. Como diz em Romanos no capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com esse mundo, aleluia, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para entender qual seja a vontade do eterno Deus, aleluia. Qual é a vontade de Deus para você? Nós só vamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, irmão Carlos Filho, quando nós se encher do Espírito Santo, aleluia. Quando o crente, aleluia, não viver baseado nas coisas desta terra, presbítero José Alves, mas quando o crente se encher do Espírito Santo, e ele ser baseado pelo que Deus fala com ele, pelo que o Espírito Santo orienta ele, a igreja. Chegou o momento, aleluia, de você experimentar, aleluia, qual é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus é que você seja cheio. A vontade de Deus, aleluia, é que você venha usufruir das promessas, aleluia. Nessa noite, Deus está falando, Deus está derramando o poder do Espírito Santo dele nesta noite. Ei, querida igreja, ser cheio do Espírito Santo, ser avivado através do Espírito Santo, é sobrevivência espiritual para a vida do crente. O crente não consegue jamais sobreviver se ele não se encher do Espírito Santo. Sejamos cheios. Aleluia. Quebre nesta noite toda barreira que te impede de você ser cheio. E as promessas de Deus, elas estão aqui na Bíblia. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. A Bíblia, é aqui a Bíblia Sagrada que está falando. Aleluia, é uma inspiração do Espírito Santo aqui, aleluia.
que nós podemos usufruir de cada palavra que está escrita aqui, através da nossa crença e da nossa confiança, aleluia, que nós temos em Deus. Eu não sei há quanto tempo você é crente, aleluia, mas eu quero dizer nessa noite, você vai sobreviver na presença de Deus, aleluia, através de uma vida cheia do Espírito Santo. Independente daquilo que você tem passado, porque tem as situações que te impedem muitas das vezes, ou querem te impedir, mas quando você se enche do Espírito Santo, meu querido, Deus vai quebrando todo impedimento. Deus vai quebrando todo empecilho, aleluia, glória a Deus. Igreja do Senhor Jesus, vamos nessa última hora, aleluia, olhe para a palavra de Deus, olhe para Jesus, aleluia, que é o autor, que é o consumador da nossa fé. Olha para Jesus, aleluia, que te chamou quando você estava lá no mundo. Aleluia, que ninguém dava nada por você, foi Ele que foi te buscar lá, aleluia, você está aqui hoje, aleluia, não é em vão, aleluia, então não é tempo de desistir, não é tempo de se afastar, aleluia, a prova pode estar grande, aleluia, mas um crente cheio do Espírito Santo, ele será aprovado, pastor Eliel, aleluia, presbítero Amorim, irmão Heraldo, aleluia, ele será aprovado por Deus, aleluia, porque Deus não vai deixar que nada venha sufocar, aleluia, venha sufocar o crente, ele ficará sufocado, aleluia, Deus não prova além das nossas forças, aleluia, glória a Deus, Deus está sustentando você, aleluia, glória a Deus, você pode não estar percebendo, você pode não estar vendo, você pode estar vendo somente o problema, somente as coisas desorganizadas, mas eu te convido nessa noite, Deus te convida, se encha da minha palavra, se encha do meu espírito, pois eu entro na tua casa, eu organizo o que está desorganizado lá, aleluia, eu vou limpar o que tiver de purificar lá, eu vou purificar, eu vou resolver, aleluia, mas eu não vou te perder para o mundo não, aleluia, glória a Deus, não desista, irmã, aleluia, não, aleluia, não pare no meio da caminhada, a bênção do eterno Deus, aleluia, meu querido, ela chegará no tempo oportuno, a bênção é para aquele que permanece até o fim, a bênção, aleluia, quem sabe está tão pertinho da bênção, e você quer parar no meio da caminhada, mas a palavra de Deus é nessa noite, se encha da minha presença, que eu vou organizar, eu vou tirar da tua vida o que for necessário, o que estiver atrapalhando, para você não buscar a minha presença, para você não orar nas madrugadas, eu vou te tirar da tua vida, e eu te mostrarei que foi eu quem te tirei lá do mundo, que foi eu quem te salvei, que sou eu quem tenho algo grande na tua vida. Aleluia, Jesus. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Aleluia, Jesus. Viva o avivamento, assim como a igreja primitiva viveu. Procure viver, procure se aproximar e viver nos critérios, naquilo que a Bíblia está pedindo para você fazer. E você receberá uma palavra do céu.
O Senhor vai te acordar nas madrugadas. Você vai pegar a Bíblia e Ele vai te revelar grandes coisas através da palavra. Você vai acordar nas madrugadas, você vai começar a orar aqui na igreja. O Senhor vai te direcionar a um texto bíblico. E o Senhor vai falar contigo através do texto bíblico. Aleluia. Porque é a Bíblia sagrada que nos sustenta, meu querido. É a Bíblia sagrada. É ela, a palavra de Deus, que penetra no meio da igreja e diz para nós o que é errado, o que não é. É ela que vai consertando tudo. É ela que vai nos aliando, aleluia. Como diz lá em Hebreus, aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus é como espada de dois gumes. Ela vai cortando tanto do lado como do outro, aonde for necessário. A palavra de Deus vai alcançando, aleluia. Ela vai dizendo: não é por aqui, minha filha. Experimente qual é a minha vontade para você, minha filha. Ei, não vá por esse caminho, não. Esse caminho aí é perigoso, aleluia. Ei, meu querido irmão, essa é a igreja avivada. E eu te digo mais nesta noite: se encha do Espírito Santo, porque Jesus quer salvar quando você estiver louvando. Jesus quer salvar quando você estiver pregando. Jesus quer salvar quando você está intercedendo aí pelo pregador, quando está pregando, para o Espírito Santo, aleluia, convencer os pecadores ao arrependimento. Esse é o avivamento, meu querido, que traz resultados, que traz frutos para nós, para a igreja, nessa sociedade tão corrompida pelo pecado, nessa sociedade tão imoral, aleluia. Se enche da palavra de Deus, preencha a tua mente com a palavra de Deus, para você sobreviver, porque senão você não vai sobreviver. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso aqui nesta noite. Deus está falando através da palavra dele, está nos avivando. Sejamos cheios do Espírito Santo para a gente estar livre dos ataques do inimigo. Sejamos cheios do Espírito Santo, meus irmãos, pastores, obreiros. O Espírito Santo de Deus nos mostra de longe o perigo. Aleluia. E nós vamos estar seguros na presença de Deus. Não perca o bem mais precioso que você tem, que é a salvação da tua alma, que é a intimidade com Deus que você tem. Aleluia. Se encha do Espírito Santo para você enxergar esses perigos. E você dizer: é os últimos dias, eu vou me encher com a presença do meu Deus. Eu não vou me envolver com as coisas deste mundo. Aleluia, Jesus. Mas eu quero usufruir, eu quero saber se é verdade mesmo, aleluia, o que está escrito na Bíblia. Aí você vai usufruir, aí você vai ver a providência de Deus na tua vida. A primeira coisa que Deus vai fazer, Ele vai começar a usar você na palavra. Ele vai começar a usar você para evangelizar a tua família, para evangelizar o teu vizinho, aleluia. Você se tornará nesta geração um ganhador de almas, aleluia. É isso, meu querido, o que um jovem cheio do Espírito Santo ele causa nesta sociedade, aleluia. É fazer a obra em prol do reino, aleluia. É ver o reino crescendo. Faça a sua parte. Eu sei que tem momento que as lutas são grandes,
Eu sei que tem momento que você quer pendurar a harpa, quer entregar para outra pessoa a função que Deus te entregou, aleluia. Mas a função que Deus te entregou é para você fazer, é para você desempenhar, não é outra pessoa, e é você que Ele quer derramar avivamento nessa noite. Se você não está avivado através dessa palavra, em nome de Jesus, seja avivado nessa noite. Avivamento que não venha durar somente dias. Aleluia. Aleluia. Mas avivamento que nos dias de crise. Mas o avivamento que quando a enfermidade muitas das vezes bater na tua porta. Um avivamento quando a porta se fechar para você. Um avivamento que quando você não receber uma ligação do teu melhor amigo. Um avivamento que quando os teus familiares muitas vezes não têm uma palavra de apoio para você. Porque tem situação que Deus nos coloca que ninguém tem aqui na terra. Um avivamento, aleluia, que nada dessas coisas venha te afastar do propósito que Deus te chamou. Aleluia. Deus te chamou com propósito aqui na terra. E o propósito é ganhar almas que estão se perdendo, aleluia. O propósito, aleluia, é te usar nessa terra, aleluia. Glória a Deus, para você, aonde você colocar as mãos, aleluia, vidas serem curadas. Deus quer te avivar nessa última hora, para quando a irmã do Ciclo Oração te convidar, para ir fazer uma visita, você dizer, vamos lá, e quando você entrar, aleluia, seja depressão, seja qual seja a enfermidade, Jesus curar a pessoa através de você. Jesus chamou a igreja para isso. Isso faz parte de uma igreja avivada, de uma igreja cheia do Espírito Santo, aleluia, para cumprir o papel, para cumprir a função, cheio da graça de Deus, aleluia. Uma igreja, aleluia, que não venha se envolver com algo errado, uma igreja que não se embaraça com as coisas deste mundo, aleluia, mas uma igreja, aleluia, que ora, uma igreja que está de joelho dizendo, Deus me ajuda, eu quero chegar até o fim. Eu quero ir até o fim. Eu quero chegar no céu. E para chegar no céu tem de estar avivado. Para chegar no céu tem de ser cheio do Espírito Santo. Para chegar no céu tem renúncia, e renúncia é através de uma vida cheia do Espírito Santo. Pela tua própria força você não consegue, tudo é através do avivamento, através do Espírito Santo, que você vai enxergar, que Deus vai te fortalecer, que Deus vai te animar, que Deus vai te colocar em pé, aleluia. Quando você estiver prestes a cair, aleluia, Deus vai te levantar, aleluia, e vai dizer, minha filha, conta comigo. É isso, meu querido, nós só vamos sobreviver nessa última hora se nós tivéssemos intimidade com Deus. Ou tem essa intimidade ou não sobrevive. Ou tem essa intimidade ou não vai até o fim, meus irmãos. Porque vai se corromper no meio do caminho. Aleluia. Vai se embaraçar com as coisas deste mundo. Jovens, não se embaraçem com as coisas deste mundo. Se enche com o Espírito Santo e peçamos a Deus para nos santificar a cada dia. Em o nome de Jesus, segui a paz com todos, aleluia, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é santo através do Espírito Santo. Tudo se baseia em ser cheio do Espírito Santo, meu querido, aleluia, porque é o Espírito Santo quem vai te fortalecer. É o Espírito Santo quem vai te santificar.
direita, meu Pai. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, e naqueles dias e profetizarão. Para encerrarmos, vamos para o versículo 21. Já vou estar encerrando nesta noite. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Continue invocando, continue clamando por várias vezes, dizendo: Senhor, eu quero, me enche, Pai. Tira de mim tudo que não te agrada, Senhor. Tenha intimidade, fale para Deus, aleluia, lá na tua casa, na igreja, fale para Deus o que você quer que Ele faça com você. Ter uma intimidade com o Senhor, constante, aleluia, em o nome de Jesus Cristo. Amada igreja do Senhor, se coloque em pé nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Com a permissão do nosso pastor Eliel, quero fazer uma oração com a igreja nesta noite, em nome de Jesus. Com o permissão do nosso pastor, vamos orar, pregado a palavra de Deus. Estaremos orando nesta noite, para que o Espírito Santo continue falando no nosso coração. Você chega na tua casa e que esta palavra, o Espírito Santo venha colocar no teu coração: eu preciso ser avivado. Eu quero sobreviver na presença de Deus. Eu quero ser crente, eu quero ser um servo fiel, obediente nesta última hora. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Santíssimo Deus, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, por mais esta palavra que foi pregada aqui nesta noite. Essa palavra que não é minha, mas essa palavra é de Deus. Os teus servos que ouviram a mensagem, que receberam a palavra nesta noite. Quero pedir, continua abençoando a tua igreja, Pai. O nosso pastor presidente deste campo, pastor Alex Rodrigues, missionário Débora, Senhor, que estão viajando, guarde os teus servos ali. Aleluia. Traz eles em paz. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Os obreiros aqui, aleluia, o pastor Eliel, os presbíteros, Senhor, todos os dirigentes das congregações, toda a mocidade, crianças, senhores e senhoras, nos enche com o Espírito Santo de Deus. Vem derramar o avivamento em nós através de uma vida cheia do Espírito Santo, para nós usufruir dos milagres e das bênçãos de Deus aqui na terra. E no final, Pai, receberemos, aleluia, a coroa. Receberemos a recompensa lá nos céus, Pai. Porque a nossa esperança não é aqui na terra, a nossa esperança é lá. Aleluia, nossa esperança, Pai, é que o nosso nome está escrito no livro da vida. E para que o nome, Pai, permaneça escrito no livro da vida, nos enche a cada dia com o Espírito Santo. Nos fortalece, Pai, no meio da caminhada. Nos enche com o Espírito Santo, Pai, para que a gente permaneça até o fim com o nosso nome escrito no livro da vida. Pai, abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa todo este campo, salva almas, batiza com o Espírito Santo essa pessoa que está assistindo aí de casa. Deus, abençoa esta vida, este crente que está assistindo, aleluia, pela internet. Jesus, toca nela agora. Repreende toda tristeza, todo desânimo e enche ela com a presença de Deus. Pai, abençoa também a semana missionária, Pai. Em nome de Jesus, salva vidas, Pai. Usa os pregadores, os cantores, derrama saúde sobre o secretário de missões, disposição, Pai, para que possamos estar ali, cumprindo a missão que Jesus nos entregou. Pai de eterna bondade, é no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém.